Boa noite, irmãos. Eu não sei se os irmãos já ouviram algum relato de algum jogador de futebol. Eu sempre gosto de futebol, então eu sempre vejo. Aí eles vão num show, alguma coisa, eles vão disfarçados, sabe? O Pérez podia vir disfarçado, né? Ainda bem na frente ainda. Então assim, eu acho que eu já preguei uma meia dúzia de vezes. Mas é a primeira vez que eu vou falar e olhando para o pastor. E mais uma coisa que eu gosto bastante na nossa igreja é que a liderança e o pastor sempre nos incentiva sempre a buscar o crescimento espiritual das nossas vidas, e isso sempre cativa o meu coração. O pastor falou uma coisa domingo e a pregação minha estava prontinha. Eu acho que já fazia umas 4 semanas que já estava estudando o assunto. E o pastor falou sobre amor na família. Ele falou que ele mandou uma mensagem no grupo da família falando sobre amor, que ele ia pregar sobre amor, então se ele tinha algum motivo. Aquilo me cativou a mudar até aquilo que eu ia falar. O texto é o mesmo, tá, irmãos? O texto vai ser o mesmo, tá? E fica preparado que vai ser difícil de achar, viu? Não é aqueles muito fácil não, tá? Qual que é, Jonas? Tá no início? Tá no início. Assim, eu fico pensando bastante assim, um homem espiritual. E aí, o homem também queremos dizer a mulher também espiritual. Eu acho que nós todos aqui no grupo agora, quando fomos fazer nossos pedidos, no meu grupo, todos pediram pela família. Todos pediram. O único que não pediu fui eu, porque eu estou pedindo sabedoria para lembrar aquilo que eu estudei, tá? Então, assim, uma das características do homem espiritual, e aí entendam como também a mulher, tá? É ele se dedicar à sua família, se dedicar aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, as pessoas com quem ele tem o contato, a sua família. Oh, meu bem, assim não, bem. Então, o homem espiritual, ele sempre está preocupado com seus familiares. Ele sempre tem um interesse na vida espiritual dos seus. Não estava nada combinado com o João Melo. O pastor fala assim, sempre assim, que ele sempre ora pela direção para estar de encontro com aquilo que ele vai trazer de palavra. João Melo falou em Gálatas de trazermos as cargas uns dos outros e também a nossa. Seja você marido, seja você filho, seja você esposa, Gálatas 6, carregue as suas cargas, mas carregue também dos seus familiares e da igreja também, daqueles da família da fé. Nós vemos pessoas no nosso meio que às vezes passam dificuldades. Dona Maura é uma pessoa que hoje ela está sentindo falta do seu esposo. Eu vi algumas irmãs combinando de ir fazer uma visita para ela. Então, o homem espiritual, ele não se preocupa só com ele. Ele se preocupa com os outros, com seus familiares, com os irmãos da igreja. Ele se preocupa.
Irmãos, eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Gênesis. Falei para o pastor, pastor, mas o senhor acha que está dando muito trabalho falar de Gênesis? Falei, rapaz, fica tranquilo. O Dr. Martin Lloyd Jones, é isso, pastor? Lá da Inglaterra, ele pregou 8 anos em Efésios. Eu falei, rapaz, 8 anos em Efésios. Mas eu fico pensando assim, esse texto, eu falei Gênesis 45. Eu acho que se o pastor Pércio aí falar que ele vai dar um estudo de Gênesis aqui 45 aqui, é capaz dele ficar uns 6 meses só nisso aqui. Eu acho que cada hora... Irmãos, eu sou uma pessoa que gosta de filme, e gosto de filme antigo. Então eu assisto o mesmo filme lá 10 vezes. 10 vezes eu assisto o mesmo filme. A minha mulher, quando começa lá aquela musiquinha lá do Top Gun, fala, de novo você está assistindo isso aí? E assim, e eu sei tudo que vai acontecer, eu sei até a fala que eles vão falar, eu sei tudo até, mas aquilo me prende, eu fico ali olhando. E eu posso ler Gênesis 45 100 vezes e 100 vezes vai ser diferente. E isso me emociona, me deixa sem palavras. Então, nós vamos ler do 45, do 1 ao 15. Eu quero pedir para os irmãos ajudarem a ler, porque se dependendo eu ler muito aqui, eu vou acabar emocionando e não vai ficar muito legal. Então eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos podem me ajudar até o versículo 15. Então, José, não podendo conter-se diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegaram a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Porque Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo que tens. Eis que vejo vós mesmos, e meu irmão Benjamim. Vê também que sou eu mesmo quem vos fala.
Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Só de ver os irmãos falando já é emocionante para mim. Irmãos, versículo 1 diz assim: então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele. José era uma pessoa que se continha. Ele é uma pessoa que se continha. Ele não se deu a conhecer os seus irmãos. Ele conheceu os seus irmãos. Os seus irmãos não o conheceram. No Gênesis 43, do 26 até o 31, eu vou estar lendo. Chegando José à casa, trouxeram para dentro o presente que tinham os irmãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de que me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. Abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. José era uma pessoa que se continha. Aqui, quando ele vê o seu irmão Benjamim, filho do seu pai e da sua mãe, ali ele dá uma desculpa qualquer. Ó, o celular está tocando, deixa eu ir lá ver, já que eu venho. E ele entrou na câmara, chorou, lavou o rosto, voltou e se conteve. Então ele era uma pessoa que se continha. Aí eu falo para vocês, o homem deve se conter diante das suas emoções. Ele deve ser uma pessoa, tanto o homem quanto a mulher, uma pessoa centrada e orar diante dos assuntos que aparecem. José era esse tipo de pessoa. Posso ser que eu mude, mas eu acredito que José era dos maiores teólogos que eu já vi no Antigo Testamento. Mas aqui no versículo 1, ele não se contém. Por que ele não se contém? No capítulo anterior, o seu irmão Judá está fazendo um apelo, um discurso pela vida do seu irmão Benjamim. Então ele não se contém. E ele diz: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Todos que estavam na sala, todos, ele era um governador. Vocês podem ver que quando você vê o presidente da república ou um governador de um estado, alguém assim, há sempre uma comitiva em volta deles. Então, havia muitas pessoas em volta de José. Ele mandava as pessoas fazerem as coisas, ele dava ordens. Então, sempre aonde ele estava, sempre tinha muita gente em volta dele.
ele mandou saírem todos da presença dele. Todos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Irmãos, não é que ele gritou tanto assim também, chorou tanto, que a casa de Faraó deu para ouvir. Mas o que acontece? Esses egípcios que estavam com ele, no versículo 1, que ele mandou sair, eles, com o choro, com tudo aquilo que ele aconteceu ali, eles relataram no versículo 16, depois, se os irmãos quiserem ver, eles contaram para o Faraó aquilo que aconteceu. E por que ele mandou eles saírem? Não fica bem por uma autoridade meio que chorar em público. Não fica muito bem. Não sei se a palavra certa, pastor, é o politicamente correto. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, e aí eu vou voltar de novo a falar de futebol, porque é aquilo que às vezes a gente está ali assistindo. A Copa do Mundo que o Brasil jogou aqui recentemente, tinha o zagueiro lá, acho que é Thiago Silva. Ele está lá, os caras vão bater o pênalti, ele está lá chorando. Aquilo ali foi sinal de fraqueza. A imprensa falou do cara chorão. O cara não tinha as emoções. Então, assim, creio eu que aquele era um momento íntimo entre ele, José e os seus irmãos. No versículo 3 ele disse: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Irmãos, eu acho que tem hora que a gente não tem a carga emocional do que aquilo está acontecendo. José até aqui é um ator. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas ele fala com os irmãos dele por intérprete. Ele não fala com eles na língua deles. Ele fala por intérprete. O intérprete fala e ele passa para eles. Quando ele manda sair todo mundo da presença, inclusive o intérprete, ele diz na língua: eu sou José, vive ainda meu pai? Irmãos, nós vivemos numa sociedade onde a competição é o que mais se acirra, inclusive entre as famílias. Eu tenho isso, você não tem. Eu tenho esse carro, você não tem. Eu tenho essa casa, você não tem. José se preocupa com seu pai. Vive ainda meu pai? O homem espiritual, ele se preocupa com os seus familiares. E José não se contém aqui por causa do discurso de Judá. Judá, se a gente for ver, no seu discurso, ele diz 14 vezes, ele diz o seu pai. Ele cita o seu pai. José não ficou falando para eles: vocês me fizeram isso? Não. Ele não ficou contando as suas glórias. Ele não fez isso. Ele se preocupou com seu pai. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Por que será que os irmãos estavam meio com medo dele? O que será que estava acontecendo que ele estava com medo? Ele não era para estar feliz? Falou: José! Eu acho que é assim, né?
Se ele estava preocupado com a vida de Benjamim, esse deve ter falado: rapaz, se estava feia a coisa, agora ficou pior. José estava vivo. José não lançou nos seus rostos nenhuma culpa. Não ficou lembrando eles de nada. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Naquele momento, somente Judá estava perto dele, porque Judá tinha, no capítulo anterior, tinha pedido para falar com ele, para rogar pela vida do Benjamim. Então somente Judá está lá. Aí ele manda seus irmãos chegarem a ele. Para seus irmãos verem se era ele mesmo. Agora, uma informação que assim, 22 anos tinham passado disso, ninguém sabia, eles não contaram para ninguém, e José se revela a eles. E eu acho interessante que o servo de Deus, o homem espiritual, ele perdoa. Não importa qual é a ofensa, do que ele foi ofendido, ele perdoa. Ele ama seus familiares. Ele tem prazer nos seus familiares. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Ele fala aqui, o homem de Deus, o homem espiritual, o homem sábio, ele apazigua, ele tira a raiva dos corações na contenda. Ele não é aquele que inflama, ele não é aquele que acende o pavio e sai correndo. Ele apazigua, ele tenta apaziguar. Porque o que poderia acontecer naquela época? Eu virava para o Joãozinho e falava: foi você mesmo, você que queria jogar ele lá, eu não queria, mas você forçou eu a jogar. Ele sabia que isso poderia acontecer. E o que ele faz? Não vos irriteis e nem vos entristeçais, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O homem espiritual, o homem que teme a Deus, ele vê as coisas que acontecem por uma perspectiva daquilo que Deus quer para a vida dele. Ele não está esperando naquilo que os homens estão esperando. Ele tem aquilo que Deus quer para a sua vida. Ele entende que Deus quer a conservação da vida daquele povo. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e restam 5 que não haverá
lavoura, nem colheita. O homem sábio e espiritual, ele avisa dos perigos para os seus familiares. Olha, já houve 2 anos de fome, vai ter mais 5. Olha, o caminho que você está andando não vai dar legal. Olha, a Bíblia dá um conselho, não é eu que estou te aconselhando. O homem espiritual, o homem que ama a Deus, ele dá o conselho não que ele quer, mas é o conselho que Deus mandou dar. Não é o conselho que ele acha melhor, mas é o conselho que a Bíblia manda dar. E Deus falou que haveria 7 anos de fome na terra. Já tinha visto 2 anos, haveria mais 5. Então o homem espiritual avisa os seus familiares, as pessoas, os irmãos em Cristo, daquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. José é demais. José não... José e eu acho que José e eu não sei se eu posso, se é essa palavra, mas José e teologia estão juntos. Estão juntos, ele não separa, ele não sai. Ele está preocupado e ele entende que Deus usou a vida dele não para exaltar ele acima dos seus irmãos e do seu pai, mas para usá-lo para a conservação da vida e para a sucessão. Irmãos, nós não devemos olhar, tem hora, e às vezes assim, vou usar o Joãozinho de novo, tá? O Joãozinho falou para mim que ele sempre lê isso aqui, e ele chora, e eu também choro. A hora que os irmãos leram, a hora que leu o 14 ou 15, já estava querendo chorar. Isso aqui não é um livro para fazer velhinhos chorar. Eu já estou velhinho também, tá? Não é para fazer velhinhos chorar. Essa aqui é a história minha e sua. Essa conservação da sucessão é a minha e a sua. Começou com Abraão, Isaac, Jacó e foi aumentando. 12 patriarcas. 12. Foi indo. Desses 12, Deus escolheu uma tribo, Judá. Dessa tribo de Judá, Deus escolheu uma família, a família de Davi, da qual descende o nosso Salvador. Essa é a história minha e sua. É a conservação da sucessão da minha vida e da dos irmãos. O homem de Deus e o homem espiritual, ele conserva a sua família e a descendência dele para andar nos caminhos do Senhor. Nós oramos hoje, estamos em 4. Os 4 oraram pela família. Os 4, 3, eu orei por outra coisa, tá? Os 3 oraram para que a sucessão deles amem essa palavra e o Senhor Jesus Cristo. O homem espiritual conserva a sua sucessão. Versículo 8. É o 8 que eu estou? Isso. Assim não foi vós
não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. José e teologia e o Senhor não se separam. Ele entende tudo aquilo que o Senhor quer dele. Quem pôs ele por pai de Faraó não foi Faraó, foi o Senhor. Não foi Faraó, foi o Senhor. Então, irmãos, quando alguma notícia má chegar à sua casa, ore ao Senhor. Quando alguma coisa boa chegar, não foi sua mão que fez, foi o Senhor que fez. Quando alguma coisa boa acontecer na sua casa, leve os seus filhos a adorarem ao Senhor e lembrar, foi a boa mão do Senhor que trouxe isso. E quando alguma coisa má acontecer, leve os seus filhos também a conhecer o Senhor, que a meio à dificuldade, o Senhor estará lá cuidando de nós. José, quando conversa com seus irmãos, ele não fala da masmorra, ele não fala das tragédias, ele não fala da mulher de Potifar, ele não fala de nada disso, mas ele precisa fazer terapia, ele precisa ir no psicólogo. Não, ele não precisa ir, ele não precisa ir, porque ele tem o Senhor, a qual ele pode reclinar a cabeça, orar, pedir conselhos, pedir sabedoria e saber que o Senhor está cuidando dele. Então nós também devemos ser assim, e que os nossos filhos, as pessoas a qual nós temos contato, que eles possam olhar para nós e ver que nós temos uma confiança no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Versículo 9. Apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, estará perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os rebanhos, o teu gado e tudo quanto tem. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça tu, a tua casa e tudo que tens. A terra de Gósen era uma terra muito fértil, mas naquela época ela não era uma terra fértil. José fala que vai sustentar o seu pai e seus irmãos. O homem espiritual, ele vê a necessidade e ele supre, ele ajuda, ele não se omite, ele tenta ajudar de todas as formas, ele tenta ajudar, e naquilo que for possível, naquilo que o Senhor deu na sua mão, ele faz. Versículo 12. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos falo. 22 anos se passaram. Eu fico pensando em Benjamim aqui, porque o Benjamim não está sabendo de nada que está acontecendo, né? Porque os irmãos até ali, ninguém falou que tinha vendido ele, né? Então Benjamim ali está um peixe fora d'água. 22 anos. E Délio, perguntar uma coisa para você, falar do Joãozinho de novo. Há 22 anos atrás, como é que era esse moço? Estava mais bonitinho, não estava? Depois ele Hein, Vânia? Estava com 22 anos, tinha cabelo ou não? Tinha cabelo, né?
Tinha, aí. Tava melhor, né? Aí, tá vendo? Ô, Jolie, diga depois aí. Val, 22 anos, pelo menos o cabelinho tava pretinho, né? Não tava prateadinho assim, né? Não, 22 anos, Tânia. Ah, tinha bigodão, né? É, né? Não, 22 anos se passam. Às vezes a gente tem a tendência a olhar que Benjamim era um garotinho aqui. Mas Benjamim devia ter ali seus... José tem 39 anos aqui, irmãos. Quando o faraó o põe por pai, e aqui é conselheiro, ele começa com 30 anos. E são 7 anos de fartura, e aqui está no segundo ano de fome. Então são mais 2 anos, são 39 anos. Dizem que Benjamim devia ter entre seus 28 e 27 anos. Então ele já não é um garotinho que nem às vezes a gente para pensar. Versículo 13. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai, fazei descer meu pai para aqui. De um homem espiritual falando para um homem espiritual. Ele não está falando da sua glória, mas ele está falando da glória do Senhor Todo-Poderoso, que chamou eles para criar uma nação daquilo que o Senhor está fazendo. Não José, mas o Senhor. Versículo 14. Lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçando ele, chorou também Benjamim. Saudade. Às vezes você está olhando assim, às vezes eu vejo o Gabriel assim, às vezes eu mando uma coisa lá do Instagram para ele, de quando nós éramos criança, lá na casa do meu pai, da minha mãe, e isso dá saudades, isso, quando você vai conversar com seu pai, e às vezes lembra, eu vejo o seu João lá com a Priscila, e às vezes eles conversam, falam de assuntos, falam daquilo que aconteceu, ou uma praia, isso, outro, e eu vejo às vezes nos olhos de um e de outro, às vezes eu vejo o brilho e a alegria que aquele momento trouxe. Então, às vezes dá saudade. O homem espiritual, ele tem saudade dos seus entes queridos. Ele tem prazer em estar com eles. Versículo 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Olha, quem que é o profeta chorão, pastor? Quem que é o profeta chorão? Jeremias. E o patriarca chorão é José. Você chora por saudades daquilo que passou, mas também por aqueles que algum dia fizeram algum mal para você, seja quem for da sua família ou da igreja. Chore também, chore de perdão. Eu perdoo você e eu não vou lançar nada na sua conta. Nós somos filhos do Altíssimo, nós perdoamos. José, o pastor já falou várias e várias vezes, que José
sendo a tipificação daquilo que Cristo é para nós. José mostrou confiança em Deus. José mostrou perdão para os seus irmãos. Reconciliou-se com seus irmãos. Ele mostrou humildade. Ele jamais lançou no rosto dos seus irmãos aquilo que ele era. Tudo aquilo que ele falou é aquilo que Deus fez. Ele mostrou amor pelos seus familiares e ele mostrou generosidade. Tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então nós devemos ser imitadores de homens espirituais. Irmãos, eu acho que tem vários ensinos um capítulo desse, mas o que eu queria deixar para os irmãos é que o homem espiritual é aquele que chora pelos seus familiares que não têm o Senhor. Ele tem anseio para que os seus familiares conheçam a Cristo. E nós sabemos que família sempre rola uma intriguinha, sempre rola uma briguinha. Sejamos aquele que perdoa e não que taca o fogo, mas aquele que perdoa. Que nós sejamos assim, que nós façamos a diferença. Que quando a gente sentar para conversar com um jovem, com alguém, que sempre há o interesse de que Cristo seja conhecido. Foi isso que José fez. Ele se doou, ele carregou as suas cargas, como João Melo falou em de Galo, mas ele carregou a dos seus irmãos. Ele se doou pela sua família, ele se doou inteiramente pela sua família. Eu tenho certeza que se ele pudesse, ele mandaria o mesmo WhatsApp que o pastor falou, que ele mandou no domingo. Posso fazer mais alguma coisa para vocês? Os irmãos dele, depois da morte de seu pai, vieram ainda com artimanha com ele, falando: olha, papai antes de morrer mandou um recado para você. E o que é? Ele falou que não era para você se vingar de nós. Ué, mas por que ele não falou para mim? Por que ele não falou para mim? Nesse momento, José chora, porque ele vê a artimanha dos irmãos, mas ele fala: não demais, eu não estou no lugar de Deus. O homem espiritual ama sua família, a igreja, os membros e as pessoas com quem ele tem contato. Ele ama, ele perdoa, ele se doa e ele tem generosidade no coração com essas pessoas. Que nós aprendamos com José e que possamos seguir o exemplo daquilo que a palavra de Deus nos diz e que nos dá conselho de servir irmãos. Amém? Vamos estar fazendo uma oração? Queria estar pedindo para o Joãozinho para eu estar fazendo essa oração. Senhor, nós agradecemos pela boa disposição do Valdemar em nos trazer esses alertas da Tua Palavra relacionados à vida de José, que faz com que nós olhemos as virtudes que o conduziram a ter um equilíbrio espiritual digno de exemplificação para nós. Que cada atitude, cada forma que foi apresentada, que nós possamos usar no nosso relacionamento
familiar, com os irmãos da igreja e até mesmo com aqueles que estão próximos de nós, nos ambientes em que estamos com alguma frequência. Eu te agradeço, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós como igreja, o Senhor tem preparado pessoas, ó Deus, para estudar a Tua Palavra e também compartilhar conosco aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso que eu agradeço pela vida do Valdemar e também das demais pessoas que têm essa oportunidade na nossa igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.